Olá pessoal que acompanha o portal High Speed Brasil, hoje estamos aqui na Moto Remasa, na capital paulista, para acompanhar os 40 anos da categoria Honda de moto, o lançamento lá em 1978, o Motor Story. E você confere todos os melhores momentos e as figuras desse evento a partir de agora aqui no portal High Speed Brasil. A gravidade e a força que o embala, sua coragem, sua marra é o que faz acreditar que o gritão é a direção do seu caminho, o perdão mantém ele mais para o sol. Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar. Na descida da ladeira onde eu traço na vereda. Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar. Na descida da ladeira onde eu traço na vereda. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Galera, estamos aqui com o José Testa, evento do Motor Story, história da moto nacional, e o Testa faz parte dessa história. Testa, primeiramente, muito obrigado por nos atender aqui no Moto Remasa, na capital paulista. E eu queria que você falasse da importância desse trabalho do Motor Story, buscando a história da moto velocidade nacional. Bom, eu que agradeço o convite e muito obrigado pela oportunidade. Foi iniciativa do Carlãozinho Kochman em resgatar essa memória, porque a Fórmula Honda nasceu de tempos difíceis, né? Tinha que ser a álcool, né? Começou a gasolina, mas tivemos que fazer uma adaptação rápida a álcool. E a gente teve aquele vácuo das importações proibidas em 1976. E a Fórmula Honda, ao meu ver, hoje completando 40 anos, foi a categoria mais democrática que existia, porque o kit de competição era comprado em algumas revendedoras e você tinha a moto absolutamente igual para todo mundo. E dava oportunidade mesmo para quem queria passear com ela no final de semana, desmontava e voltava a andar no seu dia a dia, com as motos de 1978, que foi a CG 125, a primeira a ser lançada aqui no Brasil. Posteriormente, teve o problema da crise de importação de peça, foi a injeção de ânimo e permitiu o motociclismo sobreviver na década de 70. A gente conversava em off aqui, você falou que foi campeão em 77 para mim, logo depois 78, toda essa história do automobilismo, do motociclismo também, perdão. Aí eu falo para você, campeão, história, a evolução da moto, como que você viu essa evolução das motos no Brasil, da moto velocidade também, que hoje a gente tem o Superbike, tem o MotoGP, tem tanta coisa a mais? Então, para nós perdemos, acho que, grandes talentos
nesse período de motociclismo, porque a importação proibida, a gente não tinha a possibilidade de ter acesso a novas tecnologias, né? Então a gente tinha a Fórmula Honda, posteriormente a Fórmula Honda 400, a Yamaha com a Copa Yamaha e por aí foi. Mas, na verdade, a gente ficou com um buraco. Do fim da importação em 1976, a retomada da importação em 1990. Foi muito importante a retomada, mas para a nossa geração ficou só o romantismo. E como você vê essas categorias de júniors que o Superbike Brasil faz, garotada 10, 11, 12, 13 anos, chegando para pilotar motos relativamente grandes para o tamanho e para a idade deles? Não, é o início, é por aí mesmo. E você veja que a Junior Cup Honda, ela é exatamente uma evolução da nossa Fórmula Honda de 40 anos. Ela possibilita o primeiro contato com a motocicleta, com o motociclismo de competição. E uma evolução natural, que nós tínhamos nos anos 70. A gente tinha estreantes e novatos, cinquentinha, 125, motocicletas de 350 a 380 e as esportivas de 400 a 1.300 cilindrada. Então era democrático, mas só as motos importadas até 1976. E posteriormente abriu esse buraco, né? Como um amante das duas rodas, como você vislumbra a motovelocidade no Brasil e o que você pensa dessa moto elétrica que está chegando, que vai ter uma categoria no futuro muito próximo? Bom, eu acho que é o futuro mesmo, você já matou. Eu acho que a motovelocidade, a Moto E, vai ser o futuro. Que as tecnologias mudaram, existe grande pressão de institutos ambientalistas, né? E vejo o sucesso mesmo da Fórmula E, que hoje grandes montadoras já colocam suas marcas lá. Acho que é uma evolução natural. E hoje vivemos um momento bom com o Eric Granado, né? Infelizmente teve aquele problema de falta de cumprimento de contrato, mas hoje ele é a nossa referência e vai para o Mundial da MotoGP E, né? Moto E. Maravilha. Gostaria de agradecer você, Zé Testa. A gente segue aqui na Moto Remasa acompanhando o Moto Story. Pessoal, aqui ao meu lado o Carlãozinho Coachman. Posso falar do homem que está comandando todo esse evento aqui do Motor Story aqui em São Paulo. E a gente conversou em off e agora eu vou perguntar para todo mundo saber da onde surgiu o Motor Story, essa ideia que está trazendo a história, porque o brasileiro ele tem o hábito de esquecer da onde nós viemos, de esquecer a nossa história, então fala pra gente qual que é esse projeto. O projeto Moto Story nasceu, a fagulha dele em 2004, era uma ideia de fazer um livro, eu e meu pai, o Carlão Coachman, por isso eu sou o Carlãozinho. O pai faleceu em 2006 e eu senti uma necessidade de buscar ajuda para recolher documentos que mostrassem a nossa história, procurando saber quem foram os pioneiros, como começou a prática do motociclismo no Brasil. Hoje em dia, nós somos 26 milhões de motos circulando no país, dá para arriscar que tem uma moto em cada família, pelo menos, né? Não tem em todas as casas do país, mas em todas as famílias tem pelo menos uma moto. Então o mercado é o 6º maior mercado de motos do mundo. Como é que isso se formou? Então essa é a pergunta que eu venho buscando responder. E a gente usa dias como hoje, né, uma celebração de momentos históricos, para marcar o nosso trabalho. Hoje nós estamos comemorando 40 anos da formação da Fórmula Honda, da primeira categoria monomarca, que foi a Fórmula Honda em 1978. A gente não podia deixar a data passar, né, em branco, e nós reunimos aqui os dirigentes da época, está aqui o Wilson Abdala, está aqui os pilotos que formaram o campeonato, quem escreveu os regulamentos, está aqui o Josias Silveira, era o editor da Duas Rodas na época, estão os primeiros campeões, vieram as motos, né, é um momento como esse, celebrar a nossa história. Você bem falou, o Brasil é um país que maltrata a sua própria história, né? A gente vai apagando o passado. Eu entendo isso como uma das nossas fraquezas como povo. Cultuar a sua própria história faz de você uma nação forte. E eu tenho dito, dentro do motociclismo, esse é o papel que o Moto Story se propôs a fazer. Muito bom. Falando de moto, a gente lembra de nomes, marcas, mas você citou os 40 anos da categoria da Honda. Nós temos imagens, a Elgui até fez umas imagens da moto. Você vendo tudo isso,
o que te passa pela cabeça, primeiro como fã, e segundo, o que você vislumbra para um futuro da motovelocidade no nosso país? Hoje nós estamos vivendo, há alguns anos, os promotores de campeonatos tomaram a iniciativa de reviver essas copas monomarcas, né? Hoje a gente tem no Superbike Series, já tivemos no Moto 1000 GP, são oportunidades que a gente dá aos jovens para eles entrarem na motovelocidade. Não é o caminho ideal, talvez fosse ideal ter as motos protótipo para que o nível técnico tivesse mais próximo da Europa. Não é o caminho ideal, mas é a oportunidade que a gente tem de ensinar para os jovens o rito do campeonato, a disputa, a disciplina que você precisa ser para ser um piloto. Então, são essas coisas que eu acho que a gente deixou de fazer durante um tempo, voltamos a fazer alguns anos atrás e estamos colhendo frutos, né? Nosso maior piloto da atualidade, o Eric Granado, desenvolveu toda a sua carreira na Europa, porque aqui não tinha as oportunidades. Então hoje tem novos pilotos indo para a Europa, garotos, graças a essas categorias. E a gente quis celebrar justamente os 40 anos da primeira delas. Eu vou fazer uma pergunta difícil para você. De todas as motos que estão aqui, qual que você mais gostou? Aquela que você fala, essa eu teria na minha garagem. Aqui para mim tem duas motos muito especiais, né? Da coleção do Zaninotto, aqui do Collection da Moto Remasa, tem duas muito especiais porque eu tenho uma ligação com a história delas. A primeira delas é a TZ 250 346 Yamaha, que foi vencedora em Daytona em 1983 com Antônio Jorge Neto. Ela está lá na frente. A gente tem também uma 500 Honda, que foi do Tucano e foi preparada e montada na época pelo Milton Benitti, o grande preparador e piloto Milton Benitti. Essas duas motos são emblemáticas. E hoje a gente tem aqui alguns exemplares da primeira temporada da Fórmula Honda, que também são ímpares, né? A gente está revivendo isso, tem gente refazendo essas motos e hoje a gente tem 4, 5, 6 delas aqui. Para a gente encerrar, eu não posso deixar de perguntar para você o futuro da motovelocidade nas motos elétricas. O que o Carlãozinho pensa dessa nova categoria que está surgindo, dessa nova tecnologia no mundo das duas rodas? Eu acho a Dorna, organizadora do Mundial, uma empresa genial, né? Genial. A Fórmula 1 deixou escapar a categoria elétrica para um outro torneio. A Dorna e a organização do Mundial, eles trouxeram a categoria para dentro do Mundial, o que mantém todos os pilotos em atividade atentos a esse movimento. Eu não sei te dizer por quanto tempo vai durar o motor a combustão. Na indústria de automóveis, muitos já se manifestaram para um fim da produção. Na indústria de motos ainda não aconteceu, mas parece que é um fim aí na frente. A gente não consegue determinar o ano. O fato de a gente ter hoje no Mundial a principal categoria de moto elétrica de competição, eu acho brilhante. E nós temos um representante brasileiro lá que é justamente o Eric Granado. Então, quanto tempo a gente vai ter moto a combustão correndo, quanto tempo o mercado vai ser substituído, para mim é muito difícil dizer. Diferente do carro, a moto ocupa muito menos espaço, a moto é muito mais econômica. Você substituir isso por conta do motor a combustão e botar um motor elétrico é uma equação mais difícil. No carro você tem muito mais espaço para bateria, então você tem mais autonomia. Na moto a gente sabe que é muito mais restrito. Me parece inevitável, mas não sei te dizer quanto tempo. Carlão, muito obrigado de agradecer você, Carlãozinho, porque o Carlão é o pai. A gente volta aqui, que o evento está acontecendo e o homem é o dono da festa, a gente tem que liberar ele também. Se liga aí. Se você quer conhecer um pouco mais desse trabalho, procure nas redes sociais Motor Story e você também vai conseguir se vislumbrar com documentos, imagens e com certeza as celebridades da motovelocidade nacional. Da capital paulista, Matheus Furlan para o portal High Speed Brasil.